Olha só, uma coisa que é importante. Nós temos que entender que esses homens que escreveram a Bíblia foram inspirados pelo Espírito Santo. Ou seja, aqui já tem as ideias do Espírito Santo. O Espírito Santo escreveu esse livro e ele, no caso, quer que nós lemos, nós iremos ler e nós temos que entender o que ele quer dizer, não o que eu acho, está na minha mente. Eu acho que esse texto está dizendo isso. Não. Eu tenho que abrir mão disso que eu tenho na mente e eu colocar aqui a palavra de Deus na minha mente. E aí, mas Marco, como é que eu faço então para entender um texto bíblico? Primeira coisa é ler o contexto. Depois de você ler o contexto, você vai fazer o quê? Vamos supor, você lê o capítulo 10 inteiro. Ou, o conselho que eu dou é ler Atos todo, mas você lê o capítulo 10 inteiro. Aí você vai fazer a pergunta: quem disse? Aqui, tá vendo? Versículo 34, ele já dá a dica, né? Quem disse? Pedro. Pedro respondeu, ou Pedro dizendo: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoa. Segunda pergunta: para quem disse? Olha só, lendo o contexto, você viu lá que Pedro falou com quem? Com Cornélio, né? Para quem Pedro disse? Para Cornélio. Por que Pedro disse para Cornélio que Deus não faz acepção de pessoas? Aí olha o contexto. Pedro disse que Deus não faz acepção de pessoas para Cornélio. Por quê? Havia uma dificuldade do judeu pregar para gentil, e Pedro era um judeu e não estava pregando para um gentil. Aí com isso, o porquê disso é: Deus não faz acepção de pessoas, segundo o que Pedro disse, é quando ele entendeu que o testemunho que ele tem era para ser dado também a Cornélio e sua família, para que eles fossem salvos. Se você continuar o texto, você vai ver no capítulo 11, não só Pedro, mas também os apóstolos entenderam isso. Lá no final, lá no versículo 18, os próprios apóstolos, capítulo 11, versículo 18, vai dizer: agora sim, o reino de Deus, a palavra do Senhor, a vida foi dado também direito aos gentios. Então, ou seja, você tem quem disse Pedro, para quem disse Cornélio, porque disse, porque havia esse preconceito entre os gentios e os judeus. Agora, quando é que ele disse isso? Existe um estudo que nós fazemos sobre as épocas bíblicas. Algumas pessoas vão colocar a ideia do quando disse, foi no ano 34 depois de Cristo. Bom, o número não importa tanto, né? Porque os anos são aproximadamente. O bom é que você pega a questão das épocas. Só um exemplo para você. Nós temos a época mosaica, época cristã e época patriarcal. Vamos por ordem. Primeira época, a época patriarcal, que vai de Gênesis capítulo 1 até Êxodo 19, né? Época patriarcal. Época mosaica vai de Êxodo 20 até a cruz de Cristo. Época mosaica vai de Êxodo 20 até a cruz de Cristo. Da cruz de Cristo, ou seja, quando ele morre na cruz, ali, após a morte, a ressurreição dele, até o dia de hoje é a época cristã. Então esse texto que nós estamos lendo, de Atos capítulo 10, é a época cristã. Então quando é que foi escrito? Em que época foi escrito? Foi na época cristã, onde o Novo Testamento, a Nova Aliança, estava em vigor. Então, essas são as dicas que eu dou a vocês para entender a palavra de Deus. Então, uma coisa que você pode guardar na sequência é: quem disse, para quem disse, por que disse e quando disse. Isso com qualquer texto da Bíblia, principalmente aqueles textos